Fala, minha excelência! Estamos chegando mais um episódio do nosso Talk Churras, o programa que você sabe muito bem. Aqui a gente bate aquele papo e dá aquela comida gostosa pra engordar, com muita caloria. Dane-se a academia, chega, não aguento mais ficar fazendo academia, aquela coisa. Porque aí você faz a academia, aí o que você faz? Grava o Talk Show e destrói todo o seu planejamento calórico. Não dá pra trabalhar assim, doutor Carlos Cunha. Bom dia. Bom dia. Vamos direto no churrasco. Não dá, né? Concordo com você, nada de academia aí. Estamos perdendo tempo. Não dá, cara. Vamos direto pro churrasco. Carlão, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, você? Alambrado Eventos bombando, hein? Alambrado Eventos, estamos a 1000, evento quase todo dia. Muito obrigado por você ter cedido mais uma vez esse espaço pra gente gravar aqui. Aliás, pra você que tá nos acompanhando, por um acaso, ó, dica, hein? Pega a dica. Você tem aquela firma e quer fazer aquela confraternização gostosa, quer fazer um evento, e aí você... Pô, onde é que eu vou fazer, né, Carlão? Tem muita gente que tem essa dúvida. Onde é que eu vou fazer? O melhor lugar, mais aconchegante, mais gostoso, tem toda a infra para você fazer um baita do evento, é aqui no Alambrado Eventos. Vou deixar o Instagram aqui do Carlão também para vocês seguirem, mas segue também o Alambrado, porque os caras fazem um trabalho fenomenal, assim, com aquele atendimento Prime. Tipo um Prime Rib. Um atendimento Prime Rib. Você gostou? Gostei. Paulo mandando bem. E tá bombando os eventos, né? Tá tudo certo, estamos indo. Tem agenda ainda, mas estamos crescendo bastante. Boa. Tem evento de tudo que é tipo. Show. Então, se vocês quiserem, ó, fica a dica. Carlão, hoje nosso convidado é daqueles, hein? Aliás, eu fiz questão de chamar ele porque, olha, é muito, mas muito legal o que esse rapaz faz. Vou apresentar para vocês, caso vocês não conheçam, um rapaz chamado Guilherme Gomes. Gui, tudo bem, amigo? Obrigado, viu? Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que muitos que já seguem o Gui sabem o trabalho mais do que especial que ele faz com muita gente nesse Brasilzão inteiro. Já tem vídeos viralizados na internet, mas por um acaso, para você que não conhece, a gente convidou o Gui porque um dia a gente estava rodando o Instagram, Carlão batendo lá, deitadão no sofá, e de repente veio um vídeo de um rapaz que chega na casa das pessoas, a casa das pessoas absolutamente destruída, cheia de coisa, cheia de bagunça, olha, cenas assim inacreditáveis, e aí o Gui vai lá com a equipe dele e consegue revitalizar aquela casa, reformar aquela casa e tal. E aí eu acho que cabe pra gente começar aqui um papo, Gui, sobre o poder da influência que existe, né, hoje, que você presta, porque a palavra influenciador, ela foi muito distorcida por maus exemplos ao longo de muito tempo aí, desses anos que a internet está bombando, né? Então, a pessoa que fala, eu sou influenciador, aí normalmente a pessoa fala, pô, influenciador deve ser aquele cara que faz dancinha na internet e tal. Você faz algo que realmente coloca o papel de um influenciador para valer, né, para as pessoas. Isso é um influenciador de verdade, né? Bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Então, hoje em dia, existem muito preconceito em trabalhar com a internet. Eu digo para as pessoas que, de fato, ser influenciador hoje é uma grande responsabilidade. Porque a gente não tem ali atrás só números, que tenho milhões de seguidores, mas não são milhões de números, são milhões de pessoas acompanhando, ouvindo o que você fala. Então, existe uma grande responsabilidade no que a gente vai passar para essas pessoas. E, de fato, hoje em dia a internet anda muito doente, com diversos conteúdos assim que não agregam nada na vida de ninguém. É muito louco isso, muito né, louco. Gui? E tem pessoas também que já são grandes, influenciadores grandes, que eles também não têm essa noção. Pô, tem diversos jovens que me seguem, famílias, crianças. Eu vou produzir um conteúdo que faça valer a pena, mas estão ali só incentivando crianças, jovens a fazerem o que... Para você que, por um acaso, não segue o Gui ainda, difícil, porque ele tem muita gente que segue ele. Hoje no Instagram são mais de quantos milhões? Tô com quase 4 milhões. Quase 4 milhões de pessoas seguem o Gui só no Instagram. Então, assim, se você por um acaso não segue ele, entra no Instagram, segue, porque o trabalho que ele faz é um negócio sensacional. E assim, quando eu vi os vídeos, eu falei, caramba, esse é o papel da influência, né? É da gente, de alguma forma, agregar algo para as pessoas, né? A gente entende esses influenciadores que fazem a dancinha, aquela coisa toda e tal, mas você abraçou o papel da influência e eu quero entender tudo. Eu quero entender da onde surgiu, porque você tem 22 anos de idade, com carinha de 40, não é, Carlão? Acabado, não, tô brincando.
O Gui É as faxinas. O Gui... Não, eu tô brincando. Imagina, eu tô careca, tive que fazer implante, a situação tá crítica a cada dia que passa, mas enfim. E vai piorando. Vai piorando. Obrigado, Gui. Muito simpático. O Gui, eu perdi o fio da meada aqui. O Gui, como eu tava falando pra vocês, ele veio de Manaus, certo? Você veio de Manaus com 18 anos? Sim, com 18 anos. É mesmo? É assim, só pra entender, você ganha a vida fazendo faxina. Sim, lá em Manaus eu comecei como diarista, trabalhando para pessoas próximas a mim, tias, primos, assim, não tinha levado isso adiante. Mas isso com 15 anos? Com 17 Com anos. 17 anos. Aí o meu Instagram hoje, que é o Instagram das faxinas, era na verdade um Instagram de prestação de serviço. Eu queria prestar esse serviço para as pessoas. Ah, você me contrata, vou na sua casa e tudo Perfeito. bem. Só que aí a internet me deu essa oportunidade em menos de um ano. Eu, não imaginava que eu me tornaria quem eu sou hoje. Explodi assim na internet, saí de uma pegada e ir para uma totalmente diferente. Que louco. Acredito que são propósitos, né? Hoje eu vivo... Então você vem com 17 anos para São Paulo, você tá com 22 hoje. E se tem uma coisa que tem em Manaus é tambaqui, né? Tem. Muito tambaqui. É o nosso cartão postal. Com farofa de banana. Com farofa de banana, baião de 2, aquele tucupi. Tucupi, isso. total. Lá em Manaus tem tambaqui, aqui tem costela. Certo, Carlão? É isso aí. Das boas. Aliás, olha, para vocês que estão nos acompanhando agora, Carlão vai pegar a bichona aí, só para vocês verem o que espera. Você gosta de churrasco, Gui? Gosto. Gosta? Não conheço muita coisa, mas gosto. Mas gosta, né? Aquele churrasquinho todo mundo faz. O churrasco é bom porque ele é tradicional, democrático, né? farofinha, maionese. Todo mundo cabe, né, no churrasco. Exatamente. Carlão, conta pra gente o que vai ser essa costela. Vou pegar aqui com cuidado como Nossa. se fosse um tambaqui. Ó, Tá viva. tá vivo, ó. Nossa, tá bonita, Temos hein? uma costela bovina desossada, defumada. Ó, Nossa. fica desmanchando. Vou colocar desse jeito aqui pra cortar. Ô, Carlão, quanto tempo de preparo essa daí? Essa daqui, ela ao total ficou quase 12 horas. Entre receber fumaça, né? Porque a gente usa lenhas de árvores frutíferas, né? De poda Sei. frutífera, para poder saborizar o churrasco. A gente usa a fumaça como tempero. E esse vermelho que fica aqui, ó, é justamente isso. É uma reação que dá na carne. Quando ela recebe ali a fumaça, ela vai ficando mais avermelhada. Deixa eu já Aí sim, hein? colocar aqui num pratinho para vocês. Aí vocês vão comendo enquanto vocês conversam. Não, e o legal da costela é que a costela, ela meio que... Você vai conversando com as pessoas, vai tomando uma e a hora vai passando, você cria um evento, né? Exatamente. Não é nem pela costela, é pelo evento que você faz o negócio acontecendo. Agora, o Gui, você estava contando que você começou então a fazer um Instagram para vender o teu serviço de faxina e aí você começou com os teus familiares. Exatamente. Certo? A tua tia contratava, aquela coisa toda. Aí beleza. Aí passa isso, qual que foi o salto? Porque para você chegar a quase 4 milhões de seguidores, assim, como é que faz isso? Então, eu já mostrava a minha rotina como diarista, né? Então a galera começou a me acompanhar, eu já tinha um público ali, mas muito local, minha cidade. As pessoas dali da cidade começaram a me acompanhar. Para eu ir pro nacional, assim, foi quando eu anunciei que eu faria faxina voluntariamente para pessoas que sofrem desse transtorno de acumulação compulsiva, pessoas depressivas, né? Aí os meus vídeos começaram a viralizar. Aí tem um vídeo hoje meu, tem vídeos com mais de 80 milhões. 80 milhões. 70 milhões, 10 milhões. Então eles foram crescendo e as pessoas queriam mais daquilo. E eu percebi que eu comecei... Isso lá em Manaus. Não, já aqui em São Você Paulo. já estava aqui. Já tá. aqui em São Paulo. Obrigado. E aquilo ali foi me mostrando um caminho de fato ajudar essas pessoas, né? Quem é que faz isso? Ninguém. Essas pessoas vão ter essa oportunidade? Não vão. Então, eu quero fazer isso. Aí a faxina, lógico, mudou minha vida em Manaus. Com 17 anos eu comecei a sair de casa, já tinha minha independência financeira, já tinha uma vida estável com 17 anos de idade. Sim. Falei, pô, então como uma forma de gratidão pelo que a faxina fez por mim, por que não de ajudar essas pessoas através da faxina? Cara, é muito louco, né? A faxina mudou a tua vida. Mudou. E hoje eu mudo vidas através da faxina. E muda através da faxina. E assim, todas aquelas histórias que a gente vê no teu Instagram, elas são reais? Reais. Todas? São. Porque é muito... Pra você que não assistiu, eu recomendo, depois de você assistir esse episódio, com calma, dá uma entrada no Instagram do Gui, porque choca.
choca. A imagem é muito forte. São pessoas assim que acumulam muita coisa e que são Envolve até pouco crianças higiênicas também. até, né? As pessoas infelizmente não... Enfim, são cenas assim inacreditáveis, mas faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar. Existe um mundo melhor ainda. Pra mim, que já tá acostumado com lidar com a situação, às vezes eu paro um tempo assim, tipo, na hora ali, cara, isso é real mesmo? Porque... Juro que eu tô fazendo isso? Porque não é só o lado físico da casa, não é só a bagunça, a sujeira. São histórias de pessoas que antes de chegar nessa situação tiveram uma vida normal. Eu atendo professora, advogado, até psicólogo, já chegou casos pra mim de psicólogos. Uma pessoa que cuida da mente tá numa situação como essa. É mesmo, até psicólogo. Até psicólogo. Crianças e assim, também. Pra eu entender, todas as causas são as mesmas? Sim. Não sempre. A depressão, sim. O diagnóstico, né? Começa com a depressão. Mas as histórias são e as... sós? Não. Geralmente são os idosos. Idosos. Porque assim, pra família é difícil você lidar. Você imagina, você viver com a sua mãe que é acumuladora. Mas aquela acumuladora que você ainda tem um controle. E quando ela sai do controle, como é que você vai viver dentro do mesmo ambiente que ela? Não tem como. Inviável. Aí a pessoa sai de casa, o filho abandona. Mas às vezes porque a mãe fez com que a história dele não fosse pra frente. Não é egoísmo. Tem que pensar no próximo também. Sim. Porque um acumulador em casa, ele meio que contamina todo mundo. Sim. É simples pra mim que eu faço o trabalho, mas não é fácil para as famílias E lidar. o acumulador, ele tá em todas as classes sociais, né? Exatamente. Tá desde o mais rico até o mais pobre, né? É uma coisa do ser humano, né? Esses estágios graves, bem a classe mais baixa, assim. Sim, os Mas mais críticos. o índice assim, de acumuladores são uns dos mais ricos. Sim. Ô Gui, e tem alguma história que você lembre, assim, pra contar pra gente, que foi a que mais te impressionou, assim, de todas? Conta pra gente uma história. Eu acho que, pra mim, todos os casos eles têm uma importância, né? Principalmente quando tem crianças envolvidas. Mas eu acho que o caso que mais me chocou até agora, eu tava até falando aqui nos bastidores, foi o caso de Diadema, com as 4 crianças, né? A mãe tem esse transtorno, entrou numa depressão e por conta disso os filhos tiveram que sofrer a mesma consequência disso. Porém, eles saíram literalmente do controle. O vaso sanitário deles, eles não tinham mais como defecar no vaso e acabavam defecando em sacolas, só que eles não se desfaziam disso. Nossa, que loucura. Então eles estavam vivendo com diversas fezes em todos os cômodos da casa durante muito tempo. Agora você imagina, se limpar fezes humanas de crianças, adultos, durante 5 anos parado. Que loucura, cara. Dormindo em cima de camas com barata. Mas como dorme, assim? Como uma pessoa consegue? Cara, eu falo que é Deus, porque é inacreditável. A gente vê assim, a gente não acredita. Isso é uma doença, Isso você pode dizer? É uma doença. E para as crianças, como elas são crianças, elas não entendem por que eu estou passando por isso, entendeu? E nem sabe o que é, né? Aí quando elas vão para um lugar habitável, uma casa normal, limpa e organizada, elas estranham. Porque eles já cresceram naquela situação. Mas você começa fazendo as tuas diárias e tal. Como é que você consegue mobilizar ajuda para essas pessoas? Hoje tudo bem, você tem um Instagram de quase 4 milhões de seguidores, é mais fácil. Mas antes, como é que você mobilizava ajuda para essas pessoas? Eu comecei, tirando dinheiro do meu bolso mesmo. Eu fazia faxina e o pouco que eu tinha, eu conseguia fazer algumas coisas. Era bem amador antigamente, assim. Era a vontade mesmo de querer fazer. Que louco. Só que depois o meu público abraçou isso. Eu fiz uma primeira vaquinha, né? Meu público, não, abre uma vaquinha. Eu fiz, falei, será que isso vai dar certo? Quando eu fiz, 100 mil reais, assim, ó, em menos de 24 horas. E hoje... Foi a tua primeira vaquinha? A minha primeira vaquinha. Tudo que eu faço, o meu público abraça. Eu tenho um público muito engajado nas redes sociais, pessoas que estão ali querendo ajudar, aí divulgam, aí compartilham, mas eles sentam um dedo, assim, fazendo pix de R$1, R$2, e de pouquinho em pouquinho a gente consegue mudar a vida dessas famílias. Então hoje o meu público é que leva isso pra frente. E você mobiliza muita gente, né? Mobilizo. Então hoje essa galera vem exatamente por conta disso. Exatamente. Às vezes quando eu não abro vaquinha eu fico até com raiva. Porque eles querem fazer parte disso. E aí você não tem vazão para esse engajamento todo. Como assim? Não, se você não abre a vaquinha, você de alguma forma não faz com que as pessoas participem, né? A vaquinha ela vira um instrumento para você deixar aquela galera engajada. Sim. E o que você tem de sonho, assim, para entender? Você já fez milhares de casas, centenas de casas aí. O que você almeja? Hoje o meu projeto, na minha visão, ele ainda é pequeno, perto do que eu quero fazer. Porque não é só em São Paulo que existem pessoas
que vivem nessa situação. E eles não têm oportunidade de sair dessa situação porque não existe nenhum projeto social, Sim. não existe poder público que ampara essas pessoas. Então, o meu sonho, de fato, lógico que eu não sou muito apegada a bens materiais, poderia dizer aqui para vocês, quero um carro, uma casa. Isso aí tudo bem, isso eu vou conquistar por consequência de trabalho. Mas o que eu tenho vontade mesmo assim é de tornar meu projeto no país inteiro, sair mudando a vida de todo mundo e sair daqui desse plano e dizer, cumpri minha missão. Já te convidaram para ser político? Já. Já? Acho que todo dia. Todo dia? Não, porque, cara, eu fico vendo teus vídeos e eu falo, nossa, faz muito mais do que muito político por aí, né? É muito louco. E dá umas brigas assim nas redes sociais, eu com os políticos às vezes. É mesmo? Tem uns prefeitos aí que não vão muito com a minha cara, não. Ah, porque você vai na cidade do cara e aí Exatamente. o cara não gosta porque você mostra deficiência. Né? Exatamente. Vou numa cidade, vamos ali numa fulano de tal. Aí chega lá um jovem, começa a mobilizar a cidade para ajudar uma família. Cadê o prefeito? Cadê o poder público? Cadê as autoridades? Aí meio que começa uma cobrança do público em cima do que eu estou fazendo, aí dá um choque. E aí o pessoal fica bravo. Mas você nunca pensou em ser? Não tem sonhos, não almeja? Cara, hoje em dia a política, ela virou, na verdade, um circo, né? Existem diversas opiniões, mas ela não é levada muito a sério. Existem muitas brigas de poderes, enfim. Só que são interesses em pautas. Não existe o interesse de fato ajudar as pessoas. E se for para mim entrar lá e participar da mesma panelinha, não. Prefiro fazer o que eu faço. Porque eu acho que com o meu público e o caminho que eu tô indo, eu consigo fazer muito mais. Você largou a tua faculdade de jornalismo? Larguei. Que loucura, para fazer faxina. Assim, eu ia começar a faculdade de jornalismo para justamente me formar no futuro e poder contar a história das pessoas. Eu queria ser um jornalista que vai lá no sertão contar a história da Dona Maria. Um jornalista contador de histórias, né? Eu assistia muito programas parecidos. Eu queria ser um jornalista de desgraças, nada dessas coisas. Hoje, eu basicamente faço a minha profissão, sem ser formado. Hoje eu conto a história de pessoas através das faxinas. Mas a faxina mudou isso. Eu comecei só para pagar a faculdade. Vou fazer uma faxina aqui, uma faxina ali. Olha onde eu tô. Você estava me contando, né, Carlão, quando a gente estava fora do ar, que é um conteúdo que a gente não se vê fazendo por muitas vezes, né? Faxina da preguiça e tal. Mas pro cara ele mudou a vida dele. É muito legal. Eu acompanho. O conteúdo faz bem para quem assiste, que é gostoso assistir. E faz bem para quem recebe. Realmente não dá nem para entender se é conteúdo, se é um trabalho social, né? Meio que um mix de coisas assim. Não, você conseguiu fazer uma empresa, um trabalho social muito digno e um poder de influência que é uma coisa assim absurda. E você acredita que a mudança da vida das pessoas não acontece só das pessoas que eu atendo? Acontece também através das telas. Tem alguns casos que eu já fiz de uma ex-modelo, ex-atriz, trabalhou durante muito tempo em TV. Ela estava assistindo uma matéria num grande programa de TV de uma emissora. Ela estava passando por essa situação, ela já ia desistir da vida dela, tentou 2 vezes suicídio. Vendo o vídeo na TV, ela falou, é minha esperança de vida. Mandou e-mail, por incrível que pareça, a gente recebe muitos pedidos de ajuda, então é quase impossível acompanhar todos, mas nesse dia a minha equipe conseguiu ver esse pedido de ajuda dela, a gente foi até lá e a gente mudou a vida dela. E tem pessoas que estão vivendo na mesma situação, só que não conseguem enxergar e identificar. E assistindo os conteúdos, elas começam a ter um start assim, eu tô vivendo como essa pessoa tá vivendo, eu preciso mudar isso. E elas mandam feedbacks assim, que tipo, eu me arrepio inteiro, eu falo, cara, não é só as pessoas que eu atendo, mas as pessoas que estão acompanhando isso também. Elas estão se identificando, se autoanalisando, falam, eu vivo na mesma situação, eu preciso de ajuda. Aí vão buscar ajuda, vão mudar de vida. O Gui, e como que você chega na pessoa para entender, assim, por exemplo, o caso de Diadema. Como é que você chegou nessa família? Como é que você descobriu que essa família estava passando por tudo isso que estava passando? Da onde você tira? Existe um e-mail, né, que as pessoas mandam seus pedidos de ajuda. Eu tenho uma equipe que vai lá, conversa com a pessoa. Aí eles vão na casa, faz toda uma pré-produção. Hoje em dia, antigamente era eu mesmo que ia. Chegava lá, não sabia nem o que eu ia fazer. Tipo, você olha aquela bagunça e fala assim, por hoje eu começo. Hoje em dia não tem mais isso. Aí a equipe vai lá, faz uma pré-produção, me manda toda a história e a gente entra pra ajudar.
E você gosta de estar presente. Eu gosto. Em todos. Hoje eu posso ser sincero com o público de dizer que eu não tenho todo o trabalho físico como eu tinha antes. Sim. Porque eu tenho outras responsabilidades, porque hoje eu tenho marcas envolvidas. Tá eu dando tenho, entrevista aqui. tem muita coisa para acontecer, eu preciso levar o projeto diante, né? Mas começa às 7 horas a faxina e termina às 8. Eu só saio de lá às 8. Mesmo que eu não esteja limpando, mas eu tô lá. É satisfatório não só ajudar, mas estar com a minha equipe, estar ali naquele momento. Para muita gente é um lugar muito pesado, e de fato. Mas as pessoas que estão comigo nos bastidores tornam aquilo tão leve que eu tenho vontade de ir para lá. Por isso que eu odeio feriado. É Porque, mesmo? tipo, para tudo. E eu falo, não, gente, vamos trabalhar. Carnaval não, bora trabalhar. Exatamente. Teve alguém que no meio da faxina se arrependeu? E falou, para? Já. É mesmo? E acontece muito. Quando o projeto ainda não era tão grande, a gente foi atender um caso de 2 idosas gêmeas. E a gente começou a operacional ali acontecendo e ela simplesmente surtou, não quis mais. No meio do rolê? No meio do rolê. Pegou um martelo, jogou na direção assim, de uma assessora minha e foi muito louco. Aí eu paro o operacional. Poderia continuar, a família poderia mobilizar a pessoa para eu continuar meu trabalho, mas eu paro porque não é sobre a casa. É sobre o estado físico, mental dela também. Uma idosa de mais de 60 anos, olha o dano que eu ia causar nela continuando. Porque assim, a casa é um detalhe, a gente vai limpar, vai reformar, tudo bem. Mas eu não quero que ela volte para esse ambiente e depois faça de novo. Eu quero que ela mude o psicológico dela, que ela de fato melhore. E eu fazendo isso, eu ia causar um dano mental ainda maior nela. O Gui, e conta um pouquinho mais sobre você, assim. Você sai de Manaus, você vem de uma família pobre? Bem humilde. Mesmo? Bem humilde. Hoje eu sou o pilar da minha família, né? A esperança de mudança da vida deles sou eu. Que cidade? Lá, Manaus mesmo? Manaus mesmo. No Amazonas. É uma cidade muito pequena. E aí você morava na periferia de Manaus? Não uma... Os bairros de Manaus, eles são muito comuns, assim. Sim. Não são tão pobres, mas são humildes. Sim. Não tem acesso a tantas coisas, né? E teus pais fazem o quê? Eles trabalham com o quê? O meu pai, ele foi embora quando eu era criança, Sim. Teve a escolha dele. A minha mãe é a mesma situação. Fui criada pelo meu bisa e minha bisavó. Você foi criado pelo seu bisa? Exatamente. Aí eles me criaram com a ajuda dos meus tios. E seus pais morreram, você tinha quantos anos? Não, meus pais não morreram. Eles não morreram, perfeito. Não escolheram me criar. Perfeito. Escolha deles. Perfeito. E aí me conta mais, e aí você sai com 15 anos. De lá, com 17 anos lá de Manaus. 17 anos, aí você vem pra cá. Chegar em São Paulo com 17 anos de idade foi um susto. Você tá acostumado a uma cidade pequena. Você chega aqui, esses prédios gigantes, assim, essa loucura. Assustou? Assustou. Você viu o nosso rio? Ele cheira muito bem, o Rio Pinheiros. Uma delícia. Ó. Tipo assim, então... dá um medo, né? Dá. Mas acho que porque como eu fui criado muito, como é que eu posso te dizer? Você não tem escolha de você desabafar, de você ficar triste, você não tem tempo pra isso. Eu amadureci muito cedo, assim, com o histórico da minha família, assim, pelo ambiente que eu cresci, um ambiente muito pesado. Então, eu acho que pra mim, vir pra cá enfrentar essa loucura que é São Paulo foi de boa, entre aspas. E você é católico, evangélico? Não tenho uma religião, mas eu sou cristão, acredito muito em Deus. Sim. A minha fé em Deus, assim, é inabalável. O mundo desabando e eu ali. E você acha que essas pessoas, de alguma forma, carecem de uma influência religiosa? De quem tem essa quantidade de coisas apegadas, essas casas todas naqueles estados? Eu queria que você desse pra gente um pouco da característica dessas pessoas, que deve se repetir, né? É a ausência do que ali? O lado espiritual, ele existe, né? Ele é real. Existe a doença e existe o lado espiritual. Esses ambientes, Sim. Eu sempre falo para as pessoas que é um ambiente muito pesado, energeticamente, assim. Você não vai para pela imagem a gente vê, né? Existem muitas coisas, assim, para quem acredita, espíritos obsessores, o inimigo mesmo não quer que essas pessoas sejam felizes. Uhum. Porque elas estão vivendo literalmente numa doença mental, né? Aquele ambiente pesado. E geralmente essas pessoas, elas param de acreditar. É uma característica dessas pessoas, a ausência de fé. Muita. Porque já está naquela situação, naquele estado e vai continuar. É porque assim, pensa comigo, nada mais abala ela. Exato. A dor é tão profunda que eles não conseguem identificar o que é real, o que não é, se Deus ou não ajuda ou não.
Deve ser muito difícil, né? Uma pessoa num estado desse, né? O que a pessoa faz, né? Numa situação daquela é meio que uma bola de neve, né? Uma bola de neve. E quantas pessoas hoje na tua empresa? Acho Vamos que lá, por exemplo, uma operação dessa de Diadema envolveu quantas pessoas? Ah, é muita gente. Porque tem equipe de reforma, equipe de produção, as meninas que limpam, muita gente, assim, mais de 20 pessoas trabalhando. 20 pessoas trabalhando. E aí eu vejo que no Instagram você consegue de alguma forma regimentar essas parcerias, que aí os caras vão lá e bancam a reforma da cozinha, banca... Hoje as marcas que eu trabalho, hoje além de ter o meu projeto que é bancado pelas vaquinhas, eu tenho as publicidades que eu faço para grandes marcas. E através dessas marcas é que eu consigo me manter, pagar as contas, manter a minha equipe. Virei um garoto propaganda das marcas de limpeza. E aí, onde você quer chegar agora com todas essas parcerias? 2025 vai ser um ano do quê para você? Cara, 2025 começou um ano para mim muito, muito bom, assim, muitas oportunidades. E aonde eu quero chegar é fazer com que esse projeto, como eu disse, se torne um projeto maior e eu poder levar isso para uma TV, por exemplo. Que seria muito legal. Um programa Aliás, de TV. Tem tanto programa ruim por aí. TV aberta, TV fechada. Não, tanto programa ruim, um negócio bom desse não tem espaço na TV. Eu já vi algumas coisas parecidas em outros canais americanos e tal, mas nesse estilo, com a realidade que você mostra... Brasileira não existe. Nunca vi nada igual. A galera tem esse pensamento, tem um programa dos Estados Unidos, que lá os americanos eles são muito consumistas, né? Então eles já nascem com esse negócio de acumulação. Mas comparado aos casos do Brasil, eu acho que não existe. É muito louco aqui os casos. E aí quando você reforma a casa inteira ou um determinado cômodo? Não, a casa inteira. Inteira, geral. É tudo jogado fora. Tudo, absolutamente tudo. Todos os quartos. Não sobra nem uma areia. A sala, a cozinha, tudo. A casa inteira. E aí, obviamente, você tem todo um planejamento antes para você conseguir executar. Exatamente. É uma correria grande, assim. Quantas casas você faz, mais ou menos, por mês? Assim, depende. Às vezes, 2 casas no mês, 3 casas. Depende da demanda da casa. Tem casas que demoram, às vezes, mais de 15 dias. 15 dias. Aí trava poder fazer outra, entendeu? E aí você troca, eu vi que você troca mobiliário todo, absolutamente tudo. Tudo. Chão, piso. Aí quando a gente entrega a casa, tá com mobília nova, comida pra família, roupas, calçados, produtos de higiene, é literalmente tudo. Uma compra super grande, assim, roupa pra criança, roupa pra mãe, pro pai, tudo. O Gui, e você tem ideia de política habitacional? Porque você mexe com habitação, né? Você tem alguma ideia de alguma política, alguma coisa para o Brasil que falta, por exemplo, aqui? Cara, falta tanta coisa para o nosso país. Se você pudesse citar uma coisa, assim, do ponto de vista habitacional do país, você que lida no dia a dia, você está lá na linha de frente, o que você acha que falta? Eu acho que a atenção para os locais menos visitados, né? Hoje eu estou inserido dentro das comunidades. E eu vejo que as comunidades, elas sofrem de basicamente muita coisa. Mas é um problema muito cultural também das pessoas. As pessoas às vezes querem responsabilizar os políticos de muita coisa, mas eles também são responsáveis. Eu digo em relação quando São Paulo chove, por exemplo. Vira um caos isso daqui. Aí se dá as ruas tudo alagadas, lixo transbordando, mas quem faz isso? É o prefeito? É o governador? Não é, são as pessoas. Elas precisam dessa educação, assim, começar um trabalho pesado dentro das comunidades Você acha que falta cidadania? Isso. O sentimento de cidadania não existe hoje no brasileiro, você acha? Existe, mas as pessoas não estão muito aí pra isso mais. Então, já que eles também não fazem, também não vamos fazer. Então vamos jogar a bituca do cigarro na rua, e exatamente. Cara, não tem coisa mais que me deixa assim com raiva do que você tá na rua, o cara joga na rua a bituca do cigarro como se a rua fosse lixo. Assim. Esses tempos mesmo eu tava fazendo uma campanha de publicidade para uma marca na praia, limpando a praia, tirando o lixo do mar. O cara joga latinha. Não, uma influenciadora foi lá comemorar 200k de seguidores e pega e estoura um confete na praia. Diversos microplásticos lá e tipo, cara, a pessoa tá vendo a gente fazendo aquilo. Olha a consciência, aonde vai essa ganância por seguidores, por like, por tudo. As pessoas não pensam. Então, mas como melhora essa consciência? Eu acho que
Fazendo. A pessoa mesmo precisa se identificar, né? Mas como que você toca nessa pessoa? Você acha que os teus vídeos mudam a consciência e a influência na cabeça das pessoas? Eu acho que sim. Os vídeos, eles já são uma ajuda para as pessoas identificarem isso. E eu sempre tô falando, gente, parem de sujar, é o nosso lar, a nossa casa. E a gente vai viver, a gente já tá vivendo as consequências disso. Olha o meio ambiente como tá, gente. Aquecimento global, as coisas acontecendo, diversos desastres, mas isso é responsabilidade de nós mesmos. Eu acho um absurdo, assim, uma coisa surreal você ter uma lei que multa quem faz xixi na rua, na porta das pessoas, principalmente em época de carnaval, né? Ou seja, se você parar pra pensar, caramba, nós precisamos de uma lei pra falar um absurdo, que você não pode fazer xixi na porta da casa de uma pessoa. Exatamente. Oi? Nem um animal faz isso, gente. Sim. Né? Louco, né? É muito louco. Mas tem um trabalho grande aí pela frente. Não, e tipo assim, tem diversas leis, mas não funcionam muito, né? É. Elas existem, mas não são praticadas. Ah. Acho que se o nosso governo começasse a pegar mais pesado, assim, em questão de multa e prender essas pessoas, eu acho que o negócio começaria a ficar mais organizado. Porque o Brasil é assim, ó, é terra do que todo mundo entra, todo mundo sai, todo mundo bagunça, todo mundo faz tudo. E sai impune, né? Sai um pouco. Tem um sentimento de impunidade, né? Exatamente. Que é cultivado desde a bituca vou do fazer cigarro aqui, até... amanhã não vai dar nada. Exatamente. Vai fazer isso em outro país. Exatamente. Não funciona assim. Eu vi você no Ratinho, vi você no Portiolli. E mais onde você foi? Você foi em vários programas de televisão. Pode falar as emissoras. Pode, o que você No quiser. Fantástico, da TV Foi no Globo. Fantástico. No Fala Brasil. Diversos programas da Record também. E aí a galera vai lá, te acompanha, mostra todo o trabalho. É legal. Aí depois ajudam também, né? Acaba ajudando. As emissoras têm uma força gigante. Sem Que dúvida. quem não consegue acompanhar no meio digital acaba assistindo e... É legal também porque eu acho que você tem um toque muito humano nos teus vídeos, porque a gente vê tanta gente querendo se aproveitar de desgraça e tal, mas você preserva as famílias, né? Você tem todo um cuidado de, olha, não quero expor aqui essa família, porque essa família tem crianças e tal. Isso eu acho que muita gente, você ganhou muita gente com isso, eu acho. Minha humilde opinião, olhando os vídeos. Eu vejo os comentários, as pessoas falam muito. Hoje eu comecei a mostrar um pouco mais dos rostos quando a família autoriza. Sim. Se autoriza, tudo bem, vou lá, publico. Mas tem casos que de fato não Tipo vale de a pena. Diadema, né? Não, foi o meu maior caso, Não é? mas ninguém viu nenhum rosto. Até hoje. Ninguém sabe quem é a família. Porque assim, essa família já vive no meio de um lugar muito pesado. Imagine como é que vai ser o futuro dessas crianças, sabendo que elas moravam ali, o bullying que elas vão sofrer. Porque tem casos que eu já peguei que crianças relatam. Eu sofro bullying na escola. Nossa. Aí expondo por que elas sofrem bullying, pioraria isso. Sim. Agora, o preparo psicológico para você fazer uma operação dessa é grande, né? Como é que você consegue não se abalar? Cara, eu não vou dizer que eu não consigo. Eu tenho trabalhado muito isso em mim. Tem dias assim que eu acordo e eu falo... Só quero dormir, eu não quero fazer nada. Porque além Porque a imagem é muito forte, né? A gente vendo o vídeo já choca. Eu fico imaginando ao vivo ali. Porque apesar de todas as responsabilidades que eu tenho muito novo e de ter que lidar com tudo isso, eu preciso lidar com a pressão espiritual, assim, Sim. muito grande. Eu acabo mexendo em coisas que não... Entende? E o que você gosta de fazer na tua hora de descanso, assim? Eu sou Depois bem de ver tudo, você gosta de fazer o quê? Eu vi você assistindo filme com teus amigos. Eu sou bem caseiro. Gosto assim dessa vibe mais, vamos pegar uma praia, vamos viajar. Eu nasci com uma mente mesmo assim, da idade que você me deu, 40 anos, gente. Tenho 22 anos, mas eu me sinto um velho, assim, cansado, as costas travadas. Tenho mais paciência. Bloco de carnaval, não vou. Tipo, Gui vai viver, tem 22 anos, vamos pra um bloquinho. Gente, ficar tumultuado com o povo, com aglomeração, não vou não. Prefiro ficar na minha casa assistindo jornal. E como é que você lida com os haters? Antigamente eu batia muita boca. É Porque mesmo? dá raiva, porque você tá fazendo um trabalho. Porque eu fico imaginando a raiva que você deve ter, né? Você vai lá, tem um baita de um trabalho pro cara que não faz nada, o cara no sofá não tá ajudando ninguém, o cara vai lá e fala, mas você deixou de fazer isso aqui. Exatamente. Tipo, no início eu batia muita boca, porque dá raiva. Você tá fazendo um trabalho, você sabe que tá certo, é o que você conseguiu fazer e vem lá a bonita. O chuveiro tá no lugar errado.
Ah, faltou você comprar um micro-ondas, gente. Vai vontade de falar, mano, vai. Amiga, vai pro inferno, Vai pro né? inferno. Vai lá, você sair da sua... Mas você discutia antes. Discutia hoje, eu não tô Você nem aí. entrava lá. Hoje você nem pode falar o que quiser. Gente, nem Jesus Cristo agradou todos, imagine eu. Eu levo isso pra minha vida. O Todo-Poderoso teve essas críticas. Por que eu vou ficar batendo cabeça com isso, gente? Vou nada, não vai mudar nada na minha vida, vou continuar ajudando as pessoas. E essas pessoas, na verdade, vêm de diversas frustrações, né? Total. Querem fazer, mas não conseguem e vão criticar quem tá fazendo. E eu acho que vem também um pouco de solidão aí, né? Pessoas normalmente... É falta que de não- muita coisa. Falta também. de interação, né? Aí a pessoa, de alguma forma, quer colocar toda a energia dela. Aí hoje eu não tô nem aí. Hoje aparece lá, você é feio, você é isso, você é aquilo. As pessoas falam de tudo. É, porque agora você não é mais você, né? Você e mais 4 milhões, né? Então qualquer coisa que você faça, Vira notícia. você vai na Aí praia eu- com teus amigos... Hoje eu dou uma segurada, assim, porque às É. vezes dá vontade de responder e falo, mas amanhã vai estar um caos na minha vida, é melhor calar a boca. Como é que é na rua? Já atrapalhou seu date, por exemplo? Tem Tipo um assim, número de seguidores lá? Hoje em dia, aonde eu vou, as pessoas me reconhecem. Muita gente me aborda, mas tem gente que fala, só fica cochichando e tudo aonde? Nos lugares que eu entro. Principalmente em comunidades. Comunidades é diversas, pessoas me falando, me parando, tirando foto. Eu acho muito doido isso, que do nada você é anônimo, do nada você é famoso. Às vezes eu não consigo reagir de tanta vergonha. As pessoas me parando, eu sou sua fã, tem gente que chora, se emociona. É, porque você mexe, né, com o sentimento das pessoas, né? E eu vi, pelos teus seguidores, a maioria são mulheres, né? Muita mulher, Muita né? mulher. Segue. Muita. Muita mulher, 99% dos meus seguidores Nossa. são mulheres. E por que Imagina você a acha loucura que é. Por que você acha que é só mulher que te segue? E Que eu você acho que tem é essa pauta da faxina, assim? Eu acho que é pelo conteúdo de ser de casa, é um conteúdo mais sensível. Tem homens que me seguem também, mas eu acho que a mulher ela é mais sensível para esse tipo de conteúdo. São mães, né? E a maior parte dos casos que eu tô atendendo agora envolve crianças. Qual é a mãe que não vai querer acompanhar a mudança da vida de outra criança, né? Elas se identificam de alguma forma. Sim. Homem não, já é um pouco mais carrasco. E tem toda uma cultura enraizada também, né? Que aí, obviamente, você vê... Vem o machismo também. Sem dúvida. Acompanhado. Sem dúvida, enraizado. E, cara, eu tenho um público feminino, são muitas mulheres, mas quando eu mostro um caso de uma mãe com crianças, o público que mais critica essa mãe são as outras mulheres. Eu É falo, mesmo? É muito louco. E aí começa É uma briga. a brigar entre si. Às vezes eu falo, gente, vamos brigar lá nos comentários porque dá engajamento. Nossa. É uma loucura de briga. Uma mulher não pode comentar tal coisa que a outra vai lá e vira o inferno. Gente. Ah, porque a casa ficou não sei o quê. Ah, então vai cuidar da sua vida, você é porca, você é aquilo. Fico se matando nos comentários. Nossa. E eu só dando risada. E churrasco de tambaqui? Peixinho, ó. Bom, eu já comi. fez, Carlão? Hoje é quando? Você? Já fez? Costela de tambaqui, É mesmo? É bem mesmo? magrinha. É bem comum por aqui. Você encontra em algumas lojas. Faz a costela, tempera, bom, hein? assa. Vocês já comeram tambaqui? Já comeu tambaqui? Já bastante. Farofa de banana. Gostou? Muito bom, né? E o açaí original da nossa terra? Comi em Mas, Manaus por favor, e em Belém. não me fale que tem gosto de terra. Não, é bom. É bom. O pessoal fala, tem gosto de terra. Mas o de Belém é melhor. Com aquele negócio de isopor, olha só, gente, criando uma rivalidade entre o Amazonas e Belém. Não querendo causar discórdia. Gente, mas esse negócio de Manaus e Belém é uma coisa muito louca. É uma briga real, real mesmo. Esses dias eu fui pra uma peixaria, né? Mostrei lá o açaí e falei... Que saudade que eu tava do açaí do nosso estado, do Amazonas. O quê, meu filho? Os paraenses morrem, não é de vocês, é nosso. Existe essa briga entre Total. Manaus e Pará. Carlão, e essa costela aí? Costela que já tá fria, né? O papo tá tão bom, já esfriou. Quem provou, provou. Quem não provou, vou ter que esquentar de novo. Tô intertido aqui no assunto, né? Não. Foi o que eu falei, faz bem pra quem assiste e bem pra quem recebe. Tá? Quem assiste, eu acho que vai colocando no lugar várias coisas, né? E ele ainda me falou que ficou com vontade de limpar também, né? Não. Quem sabe um dia Você vai. mobiliza as pessoas. Eu acho que você tem uma capacidade, de alguma forma, de mexer com as pessoas. E assim, aquele vídeo choca tanto que a gente faz a gente pensar nas nossas vidas. A gente não pensa, às vezes, nem naquela determinada vida, mas fala, poxa, mas será que eu não tô acumulando demais? Será que eu não preciso fazer isso? Você causa uma reflexão. Acho, cara, eu vou te falar, insisto, você é o influenciador que eu acho que a gente precisava, sabe? Precisava de mais. Isso é um E, influenciador. cara, deixa eu te contar. Hoje, dentro da internet, existe muita maldade, né?
Mas existem tantos conteúdos legais, assim, que... Pra mim só chega desgraça. Quanto mais você assiste conteúdos que fazem sentido pra sua vida, o algoritmo ele vai te entregando outras pessoas. E tem tanto influenciador pequeno com conteúdos bons que eles merecem. Cara, tem gente matando a fome de muita gente, fazendo isso, fazendo aquilo. E tem tantos poucos seguidores comparados a esses aí que estão divulgando tanta coisa errada e ilegal. A gente precisa dar visibilidade pra essas pessoas. Como é que você vê o influenciador que faz dancinha? Cara, é um conteúdo dentro do nicho dele. Eu acho que todo nicho é necessário, porque existem as gerações e pessoas que gostam, cada um tem a sua opinião. Mas, pra mim, eu acho que Não agrega. não agrega. Mas é louco, né? Porque você vai publicar uma dancinha e você vai ter uma quantidade de views absurda. Mas o que eu acho que você conseguiu foi fazer com que algo sério desse visualização. E isso é muito difícil. Eu lutei muito. É muito difícil falar sério e dar view. Porque Porque no início foi mais críticas, mais aquela coisa chocante. Foi haters pra todo lado. Depois que eu desacostumei as pessoas. Ei, para que isso não é um vídeo de desgraça. Sim. É um vídeo de uma pessoa que tá passando por um problema mental. Perfeito. E comecei a tirar essa deficiência das pessoas. Porque assim, as pessoas julgam muito os outros, assim. É muito fácil, né? Tá lá em casa, vou criticar aqui, tá tudo bem. É o hater do sofá. Vai lá, fala mal e tal, mas não resolve nada. Né? E tem um pouco da desconfiança do público, né? Porque é aquilo, tem tanta gente que finge estar fazendo algo ou faz algo só pra mostrar, que aí todo mundo olha assim, esse cara tá limpando essa casa porque ele quer aparecer, porque ele quer visibilidade. Então, efetivamente, eu acho que o público, no geral, primeiro ele olha e fala, puta, olha lá, mais um querendo Mas posso te falar? crescer. E aí quando ele começa a acompanhar um pouquinho mais, ele vai entendendo, ele consegue distinguir, eu acho que o que é um Mas se tiver mais influenciador... pessoas que queiram se aparecer fazendo isso, é maravilhoso. É isso, que tenham mais pessoas querendo aparecer. Não, que tudo bem. Eu tô resolvam falando algo. do hater, eu tô falando da desconfiança. Que a pessoa, ela olha, ela começa a julgar porque ela fala, ó lá, mais um. Mas o que vocês falaram, eu também concordo, deixa eu falar. Você não tem medo de aparecer uma outra pessoa e fazer o mesmo que você? Ótimo, Gente, pelo amor de Deus. Se eu tô aqui pra incentivar as pessoas a fazerem o bem, que apareçam centenas de gui Claro. e façam o mesmo. Porque aí mais pessoas vão ser ajudadas, entendeu? Claro. E hoje em dia, nada é essa questão de, eu vou copiar seu conteúdo, não sei o quê. A gente tá aí pra todo mundo, gente. Certíssimo. Pelo Brasil, né? Se tivesse um guia em cada estado, já começa a melhorar muito. Futuramente, quem sabe, né? Eu acho que você vai longe, hein, Gui? Acho que você vai longe mesmo. Você vai conseguir teus sonhos aí e você é um cara carismático. Hoje eu me sinto privilegiado. Privilegiado de ter essa oportunidade de fazer isso pelas pessoas. Sim. De poder ir lá, mudar a vida daquelas crianças. Hoje eu recebi um feedback, inclusive, legal. Deixa eu É mesmo? mostrar Qual? aqui. Eu ajudei uma família com crianças que sofriam bullying, né? Aí a mãe foi despejada. Depois que a gente tirou o lixo da casa, expôs isso na internet, que tem que mostrar para as pessoas que ajudam na vaquinha. Aí, quando a gente ia começar a reforma da casa, a dona simplesmente despejou essa família. Aí a gente tirou, levou para um outro local, pagamos 2 anos de aluguel. E a gente quer que essa família melhore. E hoje a mãe mandou uma mensagem. Conseguiu um emprego e todas as crianças estão bem na escola. Pra mim, isso Que legal, cara. Isso é surreal. Que legal. Dar oportunidade de vida para essas crianças. Muito legal. Gui, obrigado, amigo, por você Muito ter obrigado. vindo aí. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora já te segue, te acompanha, mas se você por um acaso não conheceu o trabalho do Gui, @Diárias do Gui. Exato. Tô certo? Sim. O cara que fez a revolução através da faxina. Muito Isso aí. louco, né? Obrigado. Animal. Muito obrigado. Parabéns viu? pelo teu trabalho, Gui. Obrigado, viu? Valeu. Gente, pra vocês que estão nos acompanhando, né, Carlão? Deixa o like, se inscreve aí no canal. A gente tem outros episódios vindo por aí. Isso aí. Tchau, meu amigo. Tchau, Valeu. tchau. Até a Tchau, próxima. gente.